última atividade, que é mais um caso clínico. Vai ser moderada pelo Dr. Salvador Serra, que é mestre em cardiologia pela UF, doutor em cardiologia pela UFRJ, coordenador do Centro de Cardiologia do Exercício do IECAC, ex-presidente do DERC e do DERCAD, foi o primeiro presidente do DERCAD. Dr. Salvador, por favor. Muito bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Muito bom dia mais uma vez a todos. É uma satisfação, uma honra participar de mais uma imersão do DERCAD, esse magnífico departamento, com os colegas maravilhosos que nós temos, e certamente nós estamos vivendo mais uma excelente imersão. Nós vamos apresentar, primeiro eu quero agradecer também a diretoria como um todo, particularmente ao Dr. Pablo, e agradecer à própria Socesp por facilitar a realização desse nosso evento. Nós teremos excelentes participantes desta nossa mesa. Nós teremos um apresentador de um caso, bloqueio avançado do ramo direito em futebolista jovem. Como abordar? Lembrando que é uma condição frequente o bloqueio de ramo direito em atletas, particularmente bloqueio de ramo direito incompleto. Não é comum a presença de bloqueio de ramo direito completo. Por isso que, certamente, esta apresentação do Dr. Serafim Ferreira Borges será extremamente importante para se discutir esta situação em que o paciente apresenta um bloqueio de ramo direito avançado. Dr. Serafim Borges é especialista em cardiologia pela SBCMB, especialista em medicina esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e é membro da Câmara Técnica de Medicina Esportiva do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina. Após a palestra do Dr. Serafim, nós teremos dois excelentes debatedores. Uma será a doutora Maria Eulália Pfeiffer, que é a chefe da cardiopediatria do IECAI, que é mestre em medicina pela UF, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e especialista em cardiologia pediátrica e é coordenadora, como eu falei, do serviço de cardiopediatria do IECAI. O doutor Ricardo Vivacqua, que é doutor em cardiologia pela USP, especialista em medicina esportiva pela UFRJ e possuidor de habilitação em ergometria pela SBC-AMD. Então, eu passo a palavra para o palestrante e comunico a todos que quiserem fazer perguntas. Embaixo tem Q e A. Então, clique em Q e A e faça uma pergunta. Não faça a pergunta pelo chat. Faça a pergunta pelo Q e A. E aí, no final, nós iremos passar essas perguntas juntamente com os debatedores para o doutor Serafim e com expansão para os demais debatedores. Então, com a palavra, por favor, nosso grande palestrante, doutor Serafim Ferreira Borges. Obrigado, Salvador, pelas palavras. Sempre um orgulho de ser moderado pelo companheiro. Agradecer à diretoria, parabenizar o Pablo, porque realmente ele foi pego na sua presidência por esta pandemia, que realmente criou um novo conceito de vida para todos, e ele conseguiu fazer essa imersão em ergometria, conseguiu fazer no dia 15, ele fez o simpósio multidisciplinar com a participação de todas as outras especialidades que são tão importantes na nossa prática diária da medicina do exercício e agora também, até o momento, essa imersão em ergometria caminhando perfeitamente com excelente palestra e colegas participantes. Muito obrigado. Deixa eu tentar aqui compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Ok, estão vendo aí? Estão vendo aí a tela? Sim. Eu não estou. Estou vendo, não. Não, estou tendo dificuldade aqui. Deixa eu
que eu faço para sair? Pablo, o Pablo tem aí, eu passei para o Pablo. Pablo, você pode projetar. Vou passar, pode deixar. Está aberto aqui, eu não estou entendendo por que agora eu não sei como é que eu saio daqui. Aí. Aí, Pablo. Ok, Pablo. Aí, dá para abrir, Pablo? Pablo, está ouvindo? Agora entrou. Entrou. Isso. Ok. Bom, então, como o Salvador colocou, não é comum que a gente tenha no atleta. Primeiramente, agradecer ao Vivaco pela participação e a Eulália também aí na moderação. A gente ter esse tipo de achado no eletrocardiograma do atleta. Dizer que eu, desde 1982, eu lancei a obrigatoriedade lá no Flamengo de se fazer o eletro em todas as nossas categorias, desde os meninos de mirim até os profissionais, entendendo a importância deste exame. A gente tem que, vejam bem quanta coisa, porque não é apenas um pedaço de papel que você vai olhar. Você olha para esse eletro, você vê muita coisa, e muitas informações você pode tirar daí e passar para o médico assistente, até que te pediu esse exame. Nós temos, por exemplo, as cardiopatias estruturais que nós conhecemos muito frequentemente, todos leem sobre isso, a miocardiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, anomalia de coronária, síndrome de Marfan, prolapso valvar mitral. Quer dizer, essas são as doenças estruturais que a gente mais encontra, depara-se, e o eletro traz informações sobre isso. As anomalias elétricas, por exemplo, o eletro vai trazer informações, quer dizer, o Wolff Parkinson-White, a síndrome de Brugada, o QT longo, o QT curto, a taquicardia, como é que se diz? A síndrome da taquicardia ventricular polimórfica, taquicardia catecolaminérgica, isso são as cardiopatias elétricas que ele te dá informação. E aquelas adquiridas, as infecções, como, por exemplo, miocardite, nós temos informações sobre miocardite, o commotion cord, que provoca um DVT naquele indivíduo, levando à morte, a atividade tóxica de alguns fármacos utilizados para melhorar a performance. Nós vimos aí um caso anterior, um caso clínico anterior, mostrando que essas drogas ilícitas são usadas, infelizmente, por uma grande gama ainda de colegas espalhados aí pelo nosso Brasil, que, na realidade, não traz benefício nenhum para o atleta na sua performance, acaba trazendo doença. E outra coisa que a gente tem que observar no eletro, é importante observarmos o gênero, é importante a gente observar o gênero, porque os eletros são diferentes, a etnia, é importante que a gente observe isso, e também o desporto que é praticado por esse indivíduo. Então, a gente tem que estar atento para isso. Vamos passar Passa, por favor, o segundo, Pablo. Vai passar, Pablo. Estou tentando passar aqui, peraí. Eu passo aí, teria como passar aqui? Deixa eu ver. Não, aí está comigo, eu que vou passar, peraí. Então passa aí, por favor. Pulou? Bom, eu botei rapidamente aqui. Volta. Peraí, desculpa. É aquele mesmo? Não, é aqui? aqui? Não, é o outro. É isso, né? Aí é esse aqui. Então a gente divide os achados do eletro desse atleta de uma maneira didática. A gente divide assim: distúrbio do ritmo e da condução, as hipertrofias ventriculares concêntricas e excêntricas, obviamente, e as alterações da repolarização ventricular. Essa é a maneira que a gente divide. Próximo, por favor. E aí nós chamamos isso de achados maiores. O que a gente vê mais frequentemente? A gente vê isso: bradicardia sinusal, HVE, aquele padrão de repolarização juvenil naqueles indivíduos mais jovens, arritmia sinusal, BAV de primeiro grau. Aqui é importante o bloqueio incompleto do ramo direito. No nosso modelo que a gente publicou, a gente encontrou até 48% de indivíduos futebolistas com esse bloqueio incompleto do ramo direito. Pode passar? E aí vem os achados menores, que a gente liga uma antena e fica mais ou menos ligado. Extrastolia ventricular, o subaventricular,
algo possa estar acontecendo nesse atleta, um supertreinamento, ou alguma doença estrutural, ou alguma doença infecciosa. A hipertrofia de VD ou biventricular, isso não é um achado que a gente vê com frequência, é menor. As marcadas alterações da repolarização ventricular, o BAV de segundo grau, MOPTIS 1, isso aí a gente encontra, mas não é um achado maior, não é frequente que a gente veja isso. E no nosso tema de hoje, os bloqueios de ramos avançados, BRE avançado e BRD avançado. Pode passar. E aí eu achei que eu ia trazer, rapaz, um artigo muito velho, e a colega que apresentou o Wolff trouxe um trabalho de 1930, mas eu quase que cheguei perto dela. Eu estou trazendo aí um de 1960, fui buscar isso para ver o bloqueio de ramo completo, não encontrei nos esportes, mas encontrei em aviadores da Força Aérea Americana, que eles estudaram 67.375 indivíduos, esses três autores, encontraram 106 desses indivíduos, desses aviadores americanos, com BRD completo, sem cardiopatia demonstrada. Isso foi a importância do trabalho. Pode passar o próximo. Bom, então está aqui o nosso caso. É um jovem masculino de 19 anos de idade, pardo, natural do Rio de Janeiro, futebolista evangélico. A queixa principal dele era cansaço e dificuldade para respirar quando acelerava numa jogada longa durante as partidas de treino. Esse foi um atleta que veio de um clube do Rio de Janeiro, um clube de menor porte, para fazer uma experiência em nosso clube, lá no Flamengo. Na história da doença atual dele, ele era assintomático, do ponto de vista cardiovascular, queixando-se apenas desse cansaço mais acelerada. Começou a praticar com 8 anos de idade e, nos últimos meses, ele tinha uma dificuldade de condicionar-se. Ele foi levado pelo pai, lembro perfeitamente disso, e confirmou perda da sua performance e cansaço extremo após partida em seu clube. E ele, então, pediu, vejam, senhores, que ele fizesse uma avaliação e fosse encaminhado a um período de condicionamento. Então, eu deixei para ele claro, primeiro ele tem que fazer a sua avaliação médica para que depois possamos, então, liberar para ele treinar. E vamos avaliar. Na história patológica pregressa dele, nada digno de nota. Na história fisiológica, foi um parto normal a termo, isso é importante, sem intercorrências maiores. Pode passar, Paulo. História social dele, negativismo, tabagismo ou uso de drogas. Lá na nossa divisão, ele foi examinado com sinais vitais, uma pressão de 110 por 70, menos superior de ritmo decúbito, uma frequência de 68, uma frequência respiratória normal, uma temperatura extralar de 37,9, em bom estado geral, lúcido, anictérico, cianótico e afebril. Com essa temperaturazinha aqui, mas nós, naquele dia, nós tínhamos um grande calor na nossa sala por um problema no nosso ar-condicionado. Talvez tivesse também, obviamente, a sua ansiedade. O aparelho respiratório não tinha nada digno de nota. E no aparelho cardiovascular, ele tinha um líquido não visível e palpável em decúbito lateral esquerdo, no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha clavicular. Ele tinha uma impulsão de VD no apêndice tifoide. O professor Caldas gosta disso. O ritmo cardíaco dele era regular, em 2 tempos, tinha um sopro sistólico, mais ou menos 2 cruzes, chegando ali em foco pulmonar, com reforço pré-sistólico, a gente interrogou se fosse uma B4, ficou interrogado ali. Ele tinha um sopro que aumentava com a inspiração. O sopro que aumenta com a inspiração a gente chama de Rivero Carvalho positivo, que são os sopros das cavidades direitas. E um clique, então, no foco pulmonar. Pode passar, Paulo. Abdominada, os pulsos arteriais todos ok. Os membros inferiores com pulsos amplos e sincrônicos. O nosso querido Brasão gostava muito disso. Membros superiores com pulso amplo e sincrônico, ainda em homenagem aqui ao nosso querido Brasão, todos os pulsos são avaliados. Pode passar, Paulo. Bom, está aí o eletro inicial, e eu vou pedir, então, ao professor Viváqua para fazer algum comentário desse 1, D2, D3. Não deu para projetar todos. Viváqua, por favor. Estão me ouvindo, então, né? Ouvindo bem. Ótimo. Bom, primeiro, bom dia a todos, né?
Eu não estou vendo a V1, V2, V3. Não, vou chegar depois lá, Vivaco. Eu vou passando. Eu queria que você analisasse essas periféricas aí, por favor. As periféricas, Eu não consigo. Aí você tem D1, D2, D3. ritmo sinusal na periférica, eu tenho uma onda P. Estou olhando a onda P primeiramente, em tarezinha aqui em D10, R. Bom, nas periféricas, meu amigo, o eixo elétrico dele realmente está um tanto verticalizado, mas não há nada assim assustador, mais 90 graus, e já é o eixo vertical. E alteração de repolação ventricular, né? E parede inferior. Nada mais por enquanto. Não posso falar nem HVD, nada, porque eu não tenho a precordial, né? Ok. Precordial. Algum comentário, Eulália, desse elétrico? Bom dia a todos. Eu não tive oportunidade ainda de falar. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Bem. Então, quero agradecer ao convite do Serafim, meu querido amigo. Pablo, Caldas, é um prazer estar de novo nessa imersão com vocês. Se a gente vê um eletro desse numa criança, a gente pensa que o eixo está para a direita. Mas num adolescente já, ele está para a direita provavelmente por alguma patologia. Então eu vejo aí um QRS um pouquinho alargado, um eixo a mais 120 graus, que está bem em D3, né? E tem também a onda P em D2, ela parece que está um pouquinho alargada e um pouquinho alta aí, sugerindo um aumento de ato direito, talvez. Mas o que chama mais atenção é exatamente isso, um eixo a 120, mais 120 graus. Então, está nitidamente desviado para a direita para um jovem adolescente. É isso. Pablo, pode passar as outras derivações, por favor? Mais uma. Aí, então, agora, VR, VL, VF, alguma consideração dessa parte do traçado? Posso continuar? Então, eu vejo novamente... Doutor Vivaco, quer falar? Não, por favor, Eulália, depois eu completo. Então, assim, aí você vê que tem um atrasozinho, parece, na condução, pelo QRS, tem um entalhe no QRS, como se tivesse um certo atraso na condução intraventricular direita, né? Eu vejo novamente essa onda P um pouco alargada, com a dupla corcovazinha aí, sugerindo sobrecarga atrial, parece até esquerda aí, né? Em D2 ela estava um pouco apiculada, sugerindo direita. Eu acho que é isso. Vivaco? Eu estou de acordo com o Eulália. Eu acho que o que chama a atenção é essa sobrecarga biatrial, na minha opinião. Ok, Pablo, pode passar. Bom, e agora, Vivaco, quais as suas precordiais que você estava reclamando? Manda. Ótimo. Veja o que você... Já melhorou. Eulália quer falar? Eu vejo um R, S, R' com R' alargado, um pouco alargado, sugerindo bloqueio da condução pelo ramo direito. E tem uma distância de mais ou menos 3 quadradinhos, seriam mais de provavelmente 120 milissegundos, o que é considerado patológico. Eu poderia dizer que isso aí é um bloqueio praticamente completo do ramo direito. Eu teria que ver até V6 para ver. Mas e a onda P, ela nitidamente é apiculada. Embora tenha a fase negativa em V1, bem pronunciada, mas em V2 você vê ela apiculada, sugerindo realmente sobrecarga biatrial, como o doutor Vivaco colocou. É isso. Também estou de acordo. É um BRD, né? Uma sobrecarga ventricular direita e nada mais por enquanto. Ok, Pablo, pode passar o final? Aí, Eulália. A gente vê aí também, V4, V5 e V6, você vê o atraso na condução pelo lado direito do coração, confirmando esse bloqueio de ramo direito provavelmente completo. O QRS está largado, está pelo menos nos 120 milissegundos. Acima de 90, 100 milissegundos, já é considerado o bloqueio de ramo direito completo, né? Ricardo, ok? Concorda? De acordo, nada mais. Pablo, pode passar. Bom, então eu agora deixo para vocês se seria possível, com esse exame físico e esse eletro, num jovem de 19 anos, formular uma hipótese diagnóstica. Seria possível? Vamos ouvir então aí
Não sei, Salvador quer falar alguma coisa? Eulália, o Ricardo? Eulália, Ricardo. Bom, paciente com bloqueio de ramo direito, com essa ausculta cardíaca, com aumento de ato direito e ato esquerdo, biatrial, fala a favor de uma comunicação intratrial. Na realidade, o dado importante do bloqueio de ramo direito é se ele é isolado, se existem alterações associadas na repolarização ventricular, principalmente em V1 e V2, se ele tem onda Epson, são condições que tem que ficar atentos no paciente, particularmente no atleta, mas não só no atleta, pelo risco potencial de ter condições mais graves. Pelo que eu vi, esse paciente tem apenas bloqueio de ramo direito no eletrocardiograma completo e tem ausculta compatível com uma cardiopatia congênita, um CIA. Possivelmente, a minha possibilidade diagnóstica seria essa, mas a doutora Maria Eulália está aqui, então tudo passa a valer a partir do momento que ela começa a fazer a suposição diagnóstica. Posso falar? Eulália, ok, Eulália? Você vê um paciente que tem um quadro clínico de sintomas aos esforços, principalmente quando ele corre mais rápido. No exame clínico, você encontra um sopro sistólico, impulsão de VD, para começar, você vê que tem VD aumentado. Você tem um sopro sistólico em bordo médio, de 3 cruzes, mas você tem um sopro de regurgitação tricuspídea Ribeiro-Carvalho positivo. Quer dizer, provavelmente é uma insuficiência tricúspide. Eu poderia pensar num CIA, sim, só que o CIA não teria como soprar na tricúspide, a não ser que houvesse hipertensão pulmonar. Então, eu acho que ele possa ter uma doença do lado direito do coração, talvez da válvula tricúspide, poderia pensar numa doença de Epstein, ou uma alteração da tricúspide, mas também eu não posso afastar um CIA, outras doenças que podem sobrecarregar o lado direito do coração, né? Um defeito do septo atrioventricular, poderia ser também. Um CIA com estenose pulmonar associada, também poderia ser. Então, eu acho que está dentro desse contexto aí. Mas eu me preocupo com esse sopro de regurgitação na tricúspide, que me lembra uma insuficiência dessa válvula e me lembra a doença de Epstein, que também são pacientes que são muito assintomáticos até uma certa idade. Na adolescência, que eles começam a fazer mais atividade física, começam a ter mais sintomas, né? Esse garoto provavelmente se enquadraria dentro dessa proposta, acredito. Evaco. Realmente, eu acho que o que chama a atenção é a importante sobrecarga ventricular direita, que ele tem aí, mas eu pergunto, ele não é cianótico, né? Não, não é cianótico. Muito bem. Então, por enquanto, eu fico com sobrecarga ventricular direita e concordo com o Eulália, as possibilidades que o Eulália falou. Ricardo, eu acho que esse caso ele mostra a importância que a gente dá sempre, fala-se nisso, nós médicos do esporte fazemos isso, a avaliação pré-participação. Pasmem os senhores, esse jovem começou a jogar futebol com 8 anos de idade e chegou ao nosso clube com 19 anos de idade, sem diagnóstico. Quer dizer, então, aí vem a importância da gente mostrar. Existe uma tríade que a gente não abre mão nas nossas avaliações, que é a anamnese, o exame físico e o eletro de repouso. A gente não pode abrir mão disso. Então, a gente tem que fazer, porque esse eletro traz muitas informações, como eu coloquei para os senhores. E eu perguntei ao pai, mas esse menino já foi avaliado alguma vez? Até algum tempo atrás, ele parece que fez um eletro lá no clube. Eu não vou aqui determinar o nome, no momento não é ético isso, mas fez um eletro lá. E aí, o que falaram do eletro dele? O eletro era normal, né? Na realidade, a gente sabe que existem doenças estruturais cuja expressão fenotípica é sempre tardia, né, da expressão genotípica. Tudo bem. Você pode pegar, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica, um guri com 11 anos de idade, que é congênita. A cardiomiopatia hipertrófica era congênita, ela veio lá do útero materno. Mas ele pode não ter expressão fenotípica no seu eletro.
Tudo bem, você pode passar. Por isso, outra importância. Lá no nosso clube, nós fazemos eletro todos os anos. Porque já pegamos indivíduo com 8 anos de idade e não tinha nada. Quando ele chegou com 11 anos de idade, a expressão fenotípica apareceu no eletro e ele faleceu agora com 34 anos de idade, morte súbita. Já tinha uma insuficiência cardíaca grande, foi uma hipertrófica que evoluiu muito rápido, tinha um desfibrilador implantável e acabou tendo morte súbita numa corrida que foi fazer, né? O Peralta lembra, o Peralta deve estar aí na sala, deve lembrar desse atleta que eu mandei o Peralta tentar fazer alguma coisa com ele em termos de reabilitação. Bom, ok? Salvador, vou seguir, hein? Pode passar, Pablo. De vez em quando dá uma travada aqui, só um instantinho. Pablo, qual é o tempo? Quem é que está marcando o tempo? Salvador está marcando o tempo? Olha, Ok. Estamos no tempo. Era esse slide ou pulou um? É esse aí. Pode dar mais um clique. Tá dando um... Próximo slide. Aí. Não, o anterior. Era o... Não. Era isso. Volta. É o anterior, volta anterior. Aí, pode parar aí, Pablo. Tá, Vejam, eu só queria chamar a atenção aqui o seguinte, esse rapaz, ele foi tratado todo no SUS. Nós temos o doutor Arnaldo Rapskov, junto com a doutora Daniela Borges, lá no Procardíaco, que fazem lá para a gente algumas cortesias nesses casos que eles adoram ver, esse coração de atleta. Então, eu, imediatamente, quando examinei esse menino e fiz aquele eletro, obviamente, a Eulália pensou bem no Epstein, porque ele tem realmente um Ribeiro Carvalho bem pronunciado, a custo dele não é boa, mas ela tem muita pressão, porque ele tem aí um CIA, vocês estão vendo, um CIA grande, esse CIA, o Arnaldo, ele tem 3,5. Não vou comentar o eco, porque eu não sou ecoangiografista, não temos aí na sala alguém. Eulália quer comentar o eco? Você tem aí realmente, a gente olha pelo 4 câmaras, uma sobrecarga atrial direita importante. Eu não vejo bem o ventrículo direito nesse corte, mas eu vejo onde está medindo aí a aorta e o átrio esquerdo, que tem uma cavidade direita grande também, VD e átrio. E aí no 4 câmaras a gente vê uma falha de ecos, onde está registrado aí um círculo vermelho com a imagem, falha de ecos, que provavelmente é uma CIA, mas a gente deveria ver primeiro aí se tem fluxo passando, né, para confirmar. Mas por essa imagem dá a impressão de ter aí uma comunicação interatrial. Ok. Vivaco, algum comentário? Estou de acordo com a Lara, eu pergunto, não sei se essa relação é linha aí, você vê alguma sobrecarga diastólica aí ou é impressão minha? Não. Eu acho que está avaliando a função, né? Está avaliando a função. Ele provavelmente tem uma disfunçãozinha diastólica, sim. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Pode passar outro, Fábio. Não, isso. Ali mais um corte, Eulália. Nesse corte aí você vê mais alguma coisa diferente? Então, a gente vê nessa primeira imagem aí um movimento paradoxal do septo com aumento do lado direito do coração. Isso é sobrecarga volumétrica de câmaras direitas, né? Pelo ecocardiograma. Parece que tem disfunção, mas a gente vê que é um movimento paradoxal causado por essa sobrecarga volumétrica. E a gente vê nesse corte do lado, a imagem se repete aí da falha de ecos, nessa região aí, entre o átrio esquerdo e o átrio direito, com grande aumento do átrio direito, um volume grande passando pela tricúspide embaixo, aumento de câmaras direitas importantes, e nesse corte paraesternal longitudinal você vê que tem um aumento importante do lado direito do coração. Muito bom. Vivaco. Não, concordo. Eu acho que o que fica mais evidente é o sobrecarga para a direita, que a Eulália falou. Perfeito. Então vai, Pablo. Coloca uma por uma. Aí, pode parar aí. Eu vou perguntando, viu, Eulália? Eu botei desta maneira para vocês poderem opinar. Aí os 3 podem opinar.
qual seria a próxima conduta? Acompanhar o atleta e intervir a posteriori? Ricardo. Eu faria alguns outros exames. Bom, sim, acompanhando o atleta, vou fazer outros exames complementares, né? Eulália. Eu acho que esse paciente tem claramente uma sobrecarga importante de câmaras direitas. Isso é indicativo de intervenção nessa comunicação. E o exame que eu faria seria para medir os bordos, para ver se tem condição de botar uma prótese nesse CIA, porque ele parece bem grande e eu não posso ter diâmetros maiores de 3,5, 4 centímetros, porque aí não cabe a prótese. Eu teria que avaliar isso com um ecocardiograma transesofágico. Mas seria o exame que eu pediria. É claro que você faz uma investigação com raio-x de tórax, né? Mas, a rigor, eu acho que o que precisa para complementar isso aí seria um ecocardiograma transesofágico, porque ele tem claramente indicação de ter intervenção que poderia, após isso, avaliar a condição dele continuar fazendo a atividade física dele. Outra, segunda. Ok. Intervindo, qual a via você indicaria? A percutânea ou toracotomia? Eulália já se manifestou? Pode continuar, Eulália. Eu acho que, hoje, o fechamento percutâneo do CIA ósteo secundo, que parece ser esse CIA aí, é claramente já colocado com bons resultados, né? Você não precisa de abrir o tórax desse paciente, você pode fazer percutaneamente com segurança. O que precisaria apenas é fazer o exame transesofágico para saber se tem condição de botar prótese, né? Se você tem bordos favoráveis a isso, se você tem prótese para esse tamanho, porque quando você faz o exame, o septo interatrial ele aumenta, né? Você, no movimento do coração, às vezes você mede no exame transtorácico e depois você vai ver que ele é maior que aquilo. Então, você às vezes não consegue botar prótese. Mas eu indicaria, sem sombra de dúvida, se tivesse tamanho satisfatório, a via percutânea para o fechamento desse CIA. Lembrar que essa via percutânea também a gente gosta dela porque você libera esse atleta mais rapidamente do que você na toracotomia. Acaba liberando ele mais precocemente. Sem dúvida. Ricardo, quer comentar alguma coisa? Não, está tudo bem. Pode ir adiante. Salvador, ok? Ok. Bom, aí eu venho. Qual o critério para a liberação do atleta? Digamos que a gente faça uma intervenção percutânea ou toracotomia. Como é que a gente liberaria, então, esse atleta para que os colegas possam aí entender o que a gente faz com esses atletas? Eu posso falar? Pode falar. Bom, se a gente optar por uma intervenção cirúrgica, normalmente a gente acompanha lá no IECAC, por exemplo, eu faço o ambulatório de acompanhamento desses pacientes no longo prazo, né, quando é necessário, no curto prazo também. A gente acompanha depois de 3 meses, depois de 6 meses, e após 6 meses a gente libera para atividade física, estando o paciente clinicamente bem, a gente faz um teste ergométrico também e vê se o paciente tem condições de ser liberado para atividade física. Geralmente, esse diâmetro do ventrículo direito leva pelo menos 1 ano para reduzir seu tamanho, é o que a gente observa. Nem sempre reduz totalmente quando o buraco é muito grande, quando a comunicação é muito grande, né? Aí passa um volume de sangue maior e você tem muito aumento de câmaras direitas. Mas ele tende a responder bem. Então, o paciente estando sem chute residual, os diâmetros voltando ao normal, o teste ergométrico em boas condições, esse paciente teria condição de voltar à atividade física no período de 6 meses a 1 ano, que é o período que a gente preconiza. Tem paciente que reage mais rapidamente, tem outros que, né, ficam mais assim, preocupados, mas assim, no máximo em 1 ano eu já liberaria esse paciente para atividade física plena. Agora, quando a gente faz via percutânea é muito mais rápido, embora a prótese também ela leva um tempo para endotelizar, que é pelo menos 6 meses. Então, faria um acompanhamento bem mais curto e o paciente poderia ser liberado para o exercício, com essas condições todas que eu estou colocando para vocês, né? Eu acho que após a endotelização da prótese, não tem chute residual,
a capacidade física dele está favorável, ele está bem clinicamente, não teria problema nenhum. O resultado desse fechamento, tanto percutâneo quanto cirúrgico, quando é bem feito, sem residual, né, sem chunte residual, é muito favorável para o paciente. A gente pode ter alguns acidentes com prótese, como o Serafim mesmo tem experiência disso. Eu vi muito paciente com cirurgia, com resultado muito bom, eles ficam muito bem. Agora, eu acho que qualquer das duas alternativas é satisfatória, desde que seja bem realizado. Ok, Vivaco, concorda? Eu concordo. Agora, o caso é o seguinte, até aí tudo bem. Agora, em si, considerando que você botou no atleta, será que ele teria, apesar de tudo bem sucedido, condição de entrar no programa de atividade competitiva? Essa é a minha dúvida. Pablo, pode passar, por favor. Então, Ricardo, tá aqui a pergunta para responder para você. Proibir o esporte de contato após a intervenção? Olha, meu amigo, você sabe, o futebol é aquela atividade de tem aquele potencial estático, dinâmico, muito oscilante, muito rápido. E, apesar disso tudo, eu acho que, a não ser que se nós fizéssemos outros exames, talvez até uma ergometria, para ver a condição funcional dele, mas até aqui, eu não liberaria para esporte de contato. Eu acho que o Dr. Vivaco tem uma experiência muito maior do que a minha nisso, né? Lida com muito atleta, com atividade física, exercício, né? Mas pelo que eu ouço dos colegas hemodinamicistas, pelo que a gente lê, que tem na literatura, a rigor, depois que a prótese endoteliza, não teria problema nenhum de fazer atividade física. Ele poderia ser liberado para o exercício, inclusive esporte de contato. Essa é a informação que eu tenho. Você tem que respeitar o período de 6 meses, pelo menos, ou até um pouco mais, dependendo dos exames dele, né? Vai fazer lá o teste ergométrico, a ergospirometria, avaliar a condição clínica, porque o atleta ele para um tempo, como o Salvador já ensinou muito para a gente, né, Salvador? O consumo de O2 dele cai muito e ele perde totalmente a aptidão para tudo. Então, ele tem que ser preparado novamente para ter uma condição física adequada, né, os exames estando normais. Eu não vejo assim como proibir esse esporte para esse paciente. Esporte de contato, acho que não estaria proibido se a prótese estiver endotelizada, estiver no lugar direitinho, acho que não teria problema nenhum, não. Salvador, concorda? Na realidade, se o procedimento for adequado, se tiver um bom resultado e passado o tempo que a doutora Maria Aurélia sugeriu, fazer um teste ergométrico ou, preferentemente, um teste cardiopulmonar máximo e, uma vez o paciente tem uma excelente tolerância ao esforço e uma alteração acontecer, ele, em princípio, poderá ser liberado para uma atividade, não sei se máxima, não sei se competitiva, mas no primeiro momento ele poderia fazer atividade física não competitiva de intensidade não máxima, mas moderada. Possivelmente, com o passar do tempo, esse paciente poderia ser encaminhado para uma atividade competitiva e voltar a ser um grande jogador de futebol. Embora o clube que ele joga talvez não seja tão bom para o benefício profissional e da cabeça dele. Tá vendo, Serafim? Colocou no seu colo aí, Serafim. Coisas de tricolor. Mas tudo bem, sabe que somos amigos. O Salvador tem uma característica dele. Primeiro, eu gostaria mais uma vez de frisar aqui que esse foi um atleta tratado pelo SUS. Ele só passou, ele foi lá no Arnaldo, no Procardíaco, que o Arnaldo faz lá os nossos exames com a doutora Daniela, que ela lá no nosso lugar, muito rapidamente. Ele sai dali da Gávea, a gente bota no carro, ele leva lá, ele resolve e faz na hora. Agora, o restante todo mais complexo, porque são garotos pobres que não têm plano de saúde, aí cai no nosso colo, como o Salvador colocou. Chega lá, a gente encontra isso e vou jogar esse garoto na rua, vou jogar na Avenida Brasil com papel na mão, dizendo, não, tem isso aqui, o Flamengo me mandou embora, o que eu faço? Não, a gente não faz isso. Eu assumo, não é o Flamengo, eu assumo a responsabilidade. Vamos acelerar um pouquinho, faltam 20 minutos, tá? Faltam 20 minutos para cumprir. Ok.
com os meus amigos para poder tratar dessas questões desses meninos que não têm condições econômicas para se tratar. Pode passar, Pablo. Bom, então a nossa conduta... Pode passar a conduta? Bom, a nossa conduta, Eulália, foi encaminhamento para cirurgia percutânea com Amplatz. Colocar a prótese. Eu fui lá, nós fomos lá discutir com o Arnaldo e a doutora Daniela. A Eulália tem toda a razão. O Arnaldo com a Daniela acharam que as bordas eram um pouco pequenas para poder aquela prótese ser fixada, mas nós então fizemos uma outra reunião com o hemodinamicista junto, que é um colega também do hospital público, e ele, com a sua experiência, que é um colega que tem muita experiência com essas intervenções percutâneas nas doenças congênitas, ele falou, não, dá para colocar, vamos colocar aqui. E aí seria a minha primeira experiência num atleta de contato com Amplatz. Essa seria a minha primeira experiência. Eu não tenho nenhum contato com Amplatz. Quem quiser mais detalhe, esse caso clínico nós publicamos no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, na SBC. Está publicado pelo grupo lá do IECAC, que nós publicamos junto com o doutor Gerês, os colegas lá do IECAC. Tá? Quem quiser ler depois pode procurar para ver mais detalhes. Pode passar. E aí, com 15 dias de evolução da cirurgia, esse atleta apresentou um quadro de taquicardia. Ele fez contato com o médico hemodinamicista, estava lá, obviamente, colega de alta responsabilidade, tinha lá o seu contato, e orientou a ir até o hospital público onde ele estava naquele momento. E lá ele fez um eco e constatou-se, então, com 15 dias, um deslocamento da prótese, sendo levado imediatamente, então, para a cirurgia aberta. Mesmo. Saiu do hospital público com esse diagnóstico e foi para outro hospital público. Então, lá no hospital. Pode passar o próximo, Pablo. Aí lá um colega no Hospital dos Servidores fez esse eco aqui, eu não consigo botar movimento, mas isso aqui é a prótese solta que está colocada aqui. Tá vendo? Isso aqui é a prótese, ela soltou e está jogada. Ela atravessou a tricúspide e ficou aqui na emergência da artéria pulmonar, né, na iminência de entrar pela artéria pulmonar. E aí ele saiu desse hospital, isso 2 horas da tarde, lá naquele hospital onde a prótese soltou, o doutor Cláudio Assunção, grande cirurgião cardíaco do Hospital Luiz de Castro, o IECAC, estava lá no IECAC naquele momento e o garoto foi levado para lá. Pode passar. Está aí a prótese. Olha aí, então. Este, então, é o CIA dele. A prótese já está retirada. O Cláudio conseguiu pinçar essa prótese. Pode passar. Teria movimento isso, mas está sem movimento. Olha aqui. Olha o tamanho da prótese. Os senhores que não têm experiência com isso, os colegas que estão assistindo, né, é bastante volumosa. Tem isso é o Amplatz? É o Amplatz? É o Amplatz. Está aqui o Amplatz que o Cláudio conseguiu pescar. E aqui está, então, o CIA. Lara, quer comentar? O que acontece? Né? Nitidamente, a prótese deslocou porque talvez não tivesse bem ancorada nos bordos. Ou talvez o CA fosse um pouquinho grande demais para esse tamanho de prótese. Então, quer dizer, foi um período muito curto, né? 15 dias, e a prótese soltou. Quer dizer, é lamentável, mas esses acidentes podem acontecer, infelizmente. Né? A cirurgia é muito mais segura, embora seja um procedimento mais agressivo, mais invasivo, que abre o tórax, né? Porque você pode ter infecção, algumas outras complicações, mas você fica apenas com aquele reparo ali que entra no meio do átrio e depois de um tempo você nem vê mais ele. Diferente da prótese, que fica aquela estrutura grande ali, mas se ela fechar bem, endotelizar, não teria problema nenhum. Foi uma pena deslocar a prótese dele. Perfeito. Vivaco. Tudo bem. Estou guardando a evolução agora. Okay. Pode passar o próximo. Então está o Cláudio aqui mostrando, né, o tamanho do CA. Aqui já está o retalho do pericárdio bovino, já aqui preparado. Né? Isso é uma maravilha. Isso aqui a gente tem uma segurança grande para liberar o atleta, que a gente liberava assim antigamente. Né? Seria a minha primeira prótese. Pode passar.
Aqui já pode se colocar o pericárdio bovino colocado, a sutura sendo feita. Olha que beleza, perfeitamente aqui. Lá algum comentário? Não, perfeito. Cláudio tem umas mãos, né, tecnicamente muito competentes. Você vê que ele contorna direitinho os bordos ali, o CA, é um CA secundo, né? É isso. Pode passar, Fábio. Temos 10 minutos, 15 minutos. Aí já, depois do fechamento, o eco, lá quer comentar? Você vê aí essa região que a setinha está apontando, é o septo interatrial. Isso. E aí você tem um PET, né, um pericárdio bovino aí, ocluindo o buraco, né, a cavidade, a CA, né? Você vê uma linhazinha, né? Quer dizer, ele é muito mais assim anatomicamente compatível com esse espaço aí, né? Embora a cirurgia, como eu falei, mais agressiva e tudo, mas o resultado fica muito bom, né? No longo prazo, principalmente. Vivaco, alguma coisa, Salvador? Não, tudo bem. Nada pode mais. Passar, então, Pablo. Esse é o raio-x de tórax. A gente fez um raio-x de tórax dele, de controle, pós-cirurgia, evidentemente. É importante que a gente faça. É interessante que ele tem um coração, parece mergulhando no diafragma, né, Serafim? O coração dele. Se tivesse aumento de câmara esquerda também, né? É verdade. Lembrar que ele faz exercício desde isso aí soma-se, né, as coisas do fisiológico com o patológico, né? Porque ele parou muito pouco tempo, ele estava jogando, até aquele momento ele estava jogando, treinando, ele parou para que nós encontramos aqui. Ele perdeu ali, vamos botar aí uns 30 dias, mais ou menos. Pode passar. Aqui mostrando os grampos, né? Isso aqui é um problema também que a gente tem que ter um tempo grande para a questão do contato, né? Isso aqui é fundamental que esses grampos sejam bem fixados no atleta, né? A gente possa liberar com segurança. Pode passar. Bom, e aí então a nossa conduta final, não sei se eu vou botar para ver se vocês concordam, pode passar. Após 6 meses da cirurgia aberta, como o doutor Eulânio colocou, o atleta fez uma avaliação funcional e foi liberado para reiniciar a prática do futebol de competição, de acordo com essa avaliação funcional, que foi feita lá no IECAC também no Hospital Público. O Salvador não vai nem lembrar disso, quando ele veio, vai cair para trás. Pode passar. Opa. Pode dar um toque aí, Pablo. Então, lá. Vivaco, por favor, pode comentar? Bom, está se vendo que foi um teste muito bem feito, que foi feito pelo professor, meu irmão aqui, o Salvador Serra, certamente, né, Salvador? Mas feito pelo Salvador. Ele não vai lembrar disso, porque ele fez vários lá. Ele fez outro? Não, ele fez outros atletas. Bom. Outros atletas. Eu estou tirando aqui um pouco a sua imagem, agora estou vendo. Bom, VO2, 74,26. Olha o VO2 dele. VO2, meu amigo. Bom, até me surpreende, sinceramente falando, porque eu não esperava um VO2 tão elevado para esse indivíduo. Agora, então vamos ver aqui a curva. Esforço máximo de linha anaeróbio e o ponto de pressão respiratória. Eu posso dizer a vocês que esses parâmetros estão fisiológicos, adequados para o padrão de atleta. Agora, me surpreende até o fato de ele ter alcançado um VO2 de 74,26, que é um VO2 muito elevado, e até com tudo isso é fazer pensar logo em bom prognóstico. Estou vendo aqui a curva do pulso de oxigênio, é aqui à esquerda, você vê aqui nesse quadrantezinho aqui, a segunda linha, a ascensão é fisiológica, quer dizer, ele tem uma função ventricular esquerda preservada até aqui. E se eu for também verificar aqui a relação, eu não tenho um slope de VO2 aqui no momento, mas a relação ventilação-consumo de oxigênio, ventilação-produção de gás carbônico estão normais. Quer dizer, esse indivíduo mostrou nesse teste até aqui uma eficiência cardiorrespiratória com um bom nível de exercício. Salvador, quer comentar? O teste que você fez, você não vai lembrar disso. Veja só, foi um VO2
bem elevado, né? 74 de VO2 foi excelente. Chama atenção que um dos critérios para identificar esforço máximo é o R, a razão de troca respiratória, que é o VCO2 ou o VO2. Ele foi 1. Por este critério, ele poderia ter ido mais longe, né? Poderia ter ido mais longe. Por outro lado, eu também chamo atenção para algo interessante. A escala de Borg original, descrita pelo próprio Borg, logicamente, foi de 6 a 20. 6 seria intensidade mínima, 20 seria a intensidade máxima. Em que ele se baseou nisso? Ele se baseou num teste ergométrico ou teste Kaplan-Meier em um jovem. Então, observem, o paciente identificou-se como intensidade máxima e a frequência cardíaca foi 206. Então, a escala de Borg de 6 a 20 significa o grau multiplicado por 10 seria a frequência cardíaca, que vai de 60 em repouso a 200 no esforço máximo. Então, esse paciente, na escala de Borg de 20, atingiu 206, o que mostra, efetivamente, atingir um esforço máximo, tanto pela frequência cardíaca como também pela sensação subjetiva de cansaço. E um esforço, um VO2, o VO2 mais elevado do mundo é 97,5. Ele atingiu um VO2 bem elevado, seria absolutamente normal, particularmente se nós considerarmos ser um cardiopata, né, ou ex-cardiopata, em função do sucesso cirúrgico que esse paciente se submeteu. Então, um VO2 bem elevado, como o doutor Ricardo falou, a curva do pulso de oxigênio normal, tudo normal. Então, um excelente teste Kaplan-Meier, o que mostra um efeito prognóstico excelente, um resultado excelente. Talvez eu o liberasse efetivamente diante disso para atividade física competitiva. Ok, nós temos 8 minutos, né, Salvador? Posso falar uma coisa? Pode falar, tem 8 minutos. Pena que a gente não tem aqui agora é a recuperação da frequência cardíaca imediatamente após o esforço. Quer dizer, aquele primeiro minuto de recuperação, estando reduzido, aquela classe abaixo de 12, e assim compactuar com o prognóstico favorável a médio prazo até a longo prazo. A recuperação da frequência cardíaca do primeiro minuto do esforço. Pós-esforço. Então, lá, pode passar? Pode passar. Bom, então, antes de agradecer aos colegas a participação, eu gostaria de dizer que esse rapaz voltou a jogar, ele jogou lá conosco algum período muito curto, depois foi para a Europa, passou 2 anos na Europa, acho que Portugal ou Itália, nós tivemos que mandar para lá a documentação dele, obviamente, é claro, o cara chega num local para jogar futebol e operado do coração, os colegas querem saber o que houve. Então, nós tivemos que conversar com esses colegas para passar esse quadro. E hoje, para surpresa dos senhores, ele virou lutador de MMA. Ele é acompanhado no meu consultório ainda, né? E na última avaliação, ele chegou lá com uma camisa estranha. Estão me ouvindo? Estão ouvindo aí, Pablo? Sim. Estamos ouvindo, sim. Então, ele chegou lá com uma camisa diferente e passou, então, a ser lutador de MMA. Está muito forte. Fiquei até preocupado se ele está usando anabolizante, de tão forte que está o cara. Mas ele vai com a mãe dele, é um garoto, uma família muito bem estruturada, apesar de uma família baixa renda, mas uma família muito, muito importante. Muito obrigado a todos, obrigado ao Pablo. Só um minutinho. Nós temos 2 perguntas, por favor, para responder rapidamente. Uma é a seguinte: em jovem esportista de alta intensidade, seria adequado incluir ecocardiograma na avaliação pré-participação, já que o eletrocardiograma pode não alterar no primeiro momento? Nós não fazemos. Nós fazemos, nesses garotos todos até 20 anos de idade, nosso protocolo é fazer exame físico, anamnese, exame físico e eletrorepouso para todos. Não fazemos eco. Aliás, é uma briga. O meu querido Nabil está sempre brigando, dizendo que a gente precisa fazer eco em todo mundo. Não faz. A gente não faz. Obviamente, se tiver alguma alteração na ausculta, a gente vai procurar alguma coisa, ou no eletro, mas não fazemos. Não recomendo. Mais uma pergunta, que se aplica também para o doutor Eulália ou doutor Ricardo.
Em paciente do caso, esse paciente, por ter câmaras direitas tão grandes e com disfunção, sintomatologia e sopro tricúspide, não teria já algum grau de hipertensão pulmonar e isso seria proibitivo ao esporte competitivo? Pergunta que o colega fez. Posso? A pergunta foi muito bem colocada, com certeza. Eu também me preocupei com essa regurgitação, provável regurgitação tricúspide pela ausculta, mas eu não vi isso no ecocardiograma. Então, eu acredito que ele não tem essa insuficiência tricúspide, não. Agora, a CIA, normalmente, é uma cardiopatia congênita. Você comunica um fluxo com baixa pressão para o pulmão e ela não evolui muito rapidamente com a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é bem tardia nesses pacientes, geralmente na terceira ou quarta década. Então, você operando na segunda década, o resultado geralmente é muito satisfatório e seria raríssimo ter hipertensão pulmonar, a não ser que o paciente tivesse algum padrão primário de hipertensão pulmonar. Em princípio, não. Pode acontecer, é claro, mas em princípio, não. Posso completar um pouquinho? Posso falar? Por favor. No teste cardiopulmonar, que foi mostrado, esse rapaz, ele teve uma reserva ventilatória de 70%, médico, ele soprou 30%. Então, realmente, o indivíduo, se tivesse hipertensão pulmonar, ele não teria uma adequada reserva ventilatória, que nesse caso mostrou que ele tem uma eficiência cardiorrespiratória ao esforço, o que foi bom para ele. Perfeito. Uma última pergunta. Esse paciente, no caso clínico, por ter câmaras direitas tão grandes... Não, perdão, peraí. Saiu a pergunta aqui. Alguém deve ter respondido. Está lendo a questão anterior. Tem a pergunta da esternotomia. Esternotomia, tem uma? Saiu a pergunta aqui, que sumiu aqui. Está lá embaixo. Um dado interessante em relação... Esse paciente do caso clínico ter câmeras direitas tão grandes, tem escrito aqui uma pergunta realmente sobre isso. Você está vendo a pergunta aí, Marco Aurélio? Foi você que fez? Não, mas essa do disfunção, sintomatologia e sopro tricúspide, essa que o senhor está procurando? Essa foi respondida agora. Ah, tá. Uma outra coisa. Tem a da esternotomia. Então sumiu. Bom, qual é a da esternotomia? Após esternotomia, qual o tempo ideal para retorno? Aqui, ó, em teste cardiopulmonar, Isso. o atleta foi feito após cirurgia com quanto tempo de retreinamento para esse VO2 de 74? Ou sem retreinamento? Perfeito. Pergunta interessante. Na realidade, esse indivíduo ele não volta a treinar da maneira como eles treinam, obviamente, mas ele não ficou parado totalmente. Quer dizer, ele faz lá a sua... Há que ter um cuidado especial com a esternotomia dele, a gente aguarda 90 dias para que ele possa fazer algum movimento ali. O Cláudio sempre fala nisso, para não haver soltura desses grampos, né? Mas esse atleta já fazia alguma movimentação para que pudesse, então, se preparar no 6º mês a ser submetido ao seu teste de esforço máximo. Foi assim que a gente conduziu esse atleta. Sem fazer contato, sem fazer nada, né? Mas ele não... O repouso dele é relativo. Tem direito lá a dar a sua corridinha, tem direito a fazer o seu exercício, evidentemente com muito cuidado para aquela esternotomia, já respondendo a pergunta. 12 horas, né? Eu acho que foi uma reunião excelente, uma palestra excelente, a participação de todos, um caso muito específico, não é um caso geral, é um caso muito específico, mostrando que, efetivamente, o bloqueio do ramo esquerdo completo merece uma investigação e que levou justamente a esse tipo de procedimento, que foi, no primeiro momento, o primeiro procedimento não foi tão satisfatório, mas, por outro lado, o procedimento cirúrgico foi excelente e permitiu que ele tivesse um VO2 máximo de 74, né? Enfim, e que ele, posteriormente, pudesse participar de atividades competitivas de vários tipos, várias modalidades esportivas. Então, eu acho que foi excelente, excelente.
O caso foi excelente, o palestrante foi excelente, os debatedores foram excelentes, a mesa foi excelente, como é excelente o nosso DERCAD RJ, como é excelente o nosso presidente e toda a sua diretoria, e como certamente nós teremos várias outras imersões no futuro com o mesmo grau de qualidade apresentada por essa. Só esperamos que brevemente a próxima não seja mais de forma virtual, que nós possamos nos ver pessoalmente, porque isso nos transforma ainda mais qualitativamente como seres humanos, como colegas, como amigos. Então, parabéns a todos e bom domingo, bom fim de semana e que essa pandemia acabe o mais depressa possível. Muito obrigado a todos. Obrigada também a todos. Obrigado a todos. Excelente, pessoal. Parabéns aos palestrantes, aos participantes dessa última atividade.